Senador Flávio Bolsonaro, candidato à presidência, definiu o companheiro de chapa. O deputado Alfredo Gaspar, do PL, foi escolhido para ser vice na disputa deste ano. No evento de anúncio, Alfredo Gaspar disse que está pronto para a luta. Vamos ouvir. Que este momento trouxesse um soldado do Nordeste, mas um soldado que honrou a sua história com trabalho e dignidade. Alguém simples, mas que está pronto para a luta. Alguém que tem boa fé, sabe o tamanho da responsabilidade. Terei lealdade e gratidão. Terei a coragem de enfrentarmos juntos, presidente Flávio, a corrupção, o crime organizado, essa economia em frangalhos, culpa do que Lula e a equipe têm feito com o país, da falta de oportunidades, da fome. Vamos sair do discurso para enfrentar as mazelas da nação. Vamos ao debate. Boa noite, bem-vindos. Vitor Marques, o ex-relator da CPMI do INSS, foi anunciado vice de Flávio. Isso atrai ou não votos? Olá, Juliana, Bortoleto, toda a audiência da CNN. Me parece que não atrai votos e quem demonstrou isso foi a própria campanha do senador Flávio Bolsonaro, que fez essa escolha diante de sucessivas negativas. Ou seja, essa é a escolha de quem não teve escolha, não foi a prioridade dessa chapa, o que me leva a crer que o deputado, com todo respeito, representa um estado importante, não atrai votos. Veja, conforme noticiado aqui pela CNN, houve a negativa do Republicanos, do Podemos, do PP, do União Brasil. Aí tentou-se uma mulher para complementar a chapa e conseguir superar um desafio que hoje se coloca diante da candidatura do senador Flávio Bolsonaro, que é esse diálogo e essa proximidade com as mulheres e com as pautas das mulheres, as reivindicações das mulheres, em especial o combate ao feminicídio, melhores garantias de trabalho, de acesso à assistência social. E também não se conseguiu uma mulher. Ou seja, a escolha pelo deputado federal de Alagoas, me parece que foi uma escolha diante daquilo que foi possível. Ele é do mesmo partido do senador Flávio Bolsonaro, o que também reforça a limitação dessa chapa. O vice, historicamente, ele tem algumas finalidades, essa escolha. Ele visa complementar territorialmente a candidatura principal, ele visa ampliar os partidos que apoiam a candidatura principal, ou seja, nesse caso não foi, é do mesmo partido, é de um estado. O que surgiu ao longo do dia e parece justificar essa escolha foi que a escolha do deputado Alfredo, que é do estado de Alagoas, para vice do senador Flávio Bolsonaro, resolve um problema político local no estado de Alagoas, porque lá disputavam o senador Renan Calheiros, Arthur Lira e o deputado Alfredo para o Senado. Com a saída dele virando vice de Flávio Bolsonaro, ele abre o caminho para o deputado Arthur Lira disputar com chances reais de vencer a eleição como senador no estado de Alagoas. Então, me parece que foi uma escolha de quem já não tinha mais opção. Bortoleto, bem-vindo, boa noite. A mesma pergunta. Esse relator da CPMI do INSS, como vice de Flávio, isso atrai ou não votos? Boa noite, Juliana. Boa noite, doutor Vitor Marques, todo mundo que nos acompanha aqui pela CNN. Bom, respondendo de maneira direta a pergunta, atrai voto sim, eu vou explicar logo depois de fazer a minha contextualização de, no meu entendimento, o que compõe a escolha de um vice em uma chapa presidencial. São vários os elementos e não se constrói uma candidatura de vice-presidente única e exclusivamente por atrair ou de não atrair votos. Tem vários elementos. Você faz por composição com outros partidos, que não foi a escolha nem a oportunidade do PL, você faz por posicionamento ideológico, você faz por voto, você faz por estratégia política estadual. Então, a escolha, ao meu ver, do deputado Alfredo Gaspar, ela é muito acertada por dois motivos. Primeiro, porque sim, faz um arranjo em Alagoas, e isso é sim muito importante, porque uma vez que os partidos em sua grandíssima maioria, não fizeram composições, isso não é uma
questão específica da candidatura do senador Flávio Bolsonaro, porque se a gente olhar também, Romeu Zema fez uma chapa puro sangue, Ronaldo Caiado fez uma chapa puro sangue, quem fez uma aglutinação da esquerda, porque a esquerda desde o início optou por ter única e exclusivamente um nome e fez ao entorno do presidente Lula, foi a chapa do PT, que tem Geraldo Alckmin, do PSB, e tem o apoio da federação. Então, dentro dessa lógica, eu entendo que a escolha de Alfredo Gaspar, além do que eu já acabei de dizer, traz voto sim, e traz voto pelo simbolismo que ele carrega nesses últimos meses. Ele foi relator de uma CPMI importante, de uma CPMI que trata de um assunto que afligiu o Brasil durante várias semanas, se não meses, nos noticiários. E aí, quando a gente confronta esta escolha com as pesquisas que apresentam nitidamente 3 preocupações nítidas do brasileiro, quais são? Corrupção, problema econômico e segurança pública. Quando a gente fala de corrupção, quem não vai lembrar da CPMI do INSS? E no próprio discurso que a gente acabou de ouvir, que antecedeu os nossos comentários, já vem o tom da campanha. Esses 3 elementos que eu acabei de dizer, que são os 3 índices de maior preocupação do brasileiro na atualidade, já estão na boca do vice. Ou seja, o tom de campanha está dado e eles têm agora uma figura que simboliza o combate à corrupção através da relatoria do CPMI do INSS. Vitor, concorda? Mais um ponto aqui para a gente debater, pensando até em palanque para os candidatos à presidência. Uma chapa puro sangue é bom ou é ruim para Flávio Bolsonaro? É ruim, Juliana. Historicamente no Brasil, toda a composição de chapa presidencial, independentemente da eleição e de quem está disputando, tem sim uma prioridade em realizar uma composição que seja política partidária, uma composição que seja de perfil. Eu queria aqui apresentar uma pequena divergência em relação ao Bortoleto e dizer o seguinte: o governador Geraldo Alckmin, por 4 vezes governador do estado de São Paulo, não é uma pessoa de esquerda, mas está lá com o presidente Lula como seu vice. Ou seja, isso demonstra a capacidade de dialogar com os diferentes. É importante que várias ideias, vários perfis estejam contemplados numa chapa presidencial. O Brasil é muito diverso. É diverso territorialmente, é diverso socialmente, em várias perspectivas. E não dá para um grupo só de pessoas, com um número reduzido de ideias, governarem e se apresentarem para o país. Me parece que quando você tem uma chapa ampla, no sentido de ter várias ideias, composições, isso agrega e ajuda. Se o foco é combate à corrupção, me parece que há um grande risco, né, da chapa ter caído numa armadilha. Porque vamos lembrar que o escândalo do INSS e todas as alterações legais que facilitaram a existência desse crime iniciaram em 2019. Então, é algo que não é deste governo. Neste governo atual, foi descoberto o esquema e a corrupção e está sendo combatido. O roubo da aposentadoria começou lá em 2019 e 2020. O que começou neste governo foi a devolução dos valores para os aposentados que foram lesados. Então, me parece que representa uma chapa que se estreita em ideias, em composição política e não representa a diversidade ou não representa em grande escala a diversidade que existe na sociedade brasileira. Bortoleto, uma chapa puro sangue é bom ou é ruim para Flávio? Necessariamente ela não é nem boa e nem ruim. E só antes de fazer a minha explicação, também contrapor a observação do doutor Vitor Max, em que Geraldo Alckmin não é uma pessoa de esquerda. Ele é filiado ao PSB, Partido Socialista Brasileiro. Mais à esquerda que isso, só o PCdoB, o PSTU e o PSOL. Então, só para deixar claro. Depois dessa explicação, que ela é de terminologia, para a gente saber o que é direito e o que é esquerda, vem a observação sobre chapa puro sangue. Entendemos que a chapa ela é puro sangue, e repito, igual de Romeu Zema, igual de Ronaldo Caiado, pois a direita está fragmentada na busca de ser quem será o oponente de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno, que eu acho que nesse momento, antes das campanhas eleitorais estarem funcionando, o que pode-se dizer é que imagina-se que teremos
uma pessoa da esquerda, uma pessoa da direita. A esquerda só tem uma pessoa, então, obrigatoriamente será Luiz Inácio Lula da Silva, independentemente do governo que apresenta, e na outra face, na direita, poderemos ter um dos representantes da direita. Mas os estados estão liberados. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na prática, as composições serão diferentes em cada estado. Isso não quer dizer que não haverá apoio multipartidário ao entorno das campanhas que são puro sangue. Então, tanto Ronaldo Caiado, tanto Romeu Zema como Flávio Bolsonaro farão composições, cada qual nos estados onde irão operar de maneira diferente. Não haverá um alinhamento e não haverá na composição da chapa a pluralidade, que sempre ela é bem-vinda, mas não quer dizer que não acontece quando ela não está representada na chapa. Até porque nós temos que lembrar que nenhum governo no Brasil governou exclusivamente com a chapa que venceu. As chapas ajudam, sim, na campanha e na abertura, tanto de minuto na televisão, como o próprio fundo partidário, fundo eleitoral. Mas não querem dizer composição de governo, muito menos governabilidade. O que eu espero é que as campanhas de direita façam boas composições para que os palanques estejam adequados para poder mostrar uma diferença entre governo de direita e esquerda, e aí sim, aquele eleitor que se identificar com a esquerda vai votar na esquerda, aquele que se identificar com a direita terá mais de uma opção para poder escolher o seu candidato. Vitor, Flávio Bolsonaro vai tentar trazer as fraudes do INSS para o debate. A gente sabe que isso tem um peso também para o noticiário que envolve Lulinha, filho do presidente. E vamos lembrar da CPMI que não teve um relatório ali aprovado, né? Então, Alfredo Gaspar não teve uma vitória em relação a isso. Essa é uma estratégia que deve gerar frutos ou não? Olha, me parece que essa é uma estratégia que pode gerar mais dessabores para a campanha do senador Flávio Bolsonaro do que benefícios. Vamos lembrar com toda a racionalidade que esse tema nos exige. Os descontos fraudulentos do INSS iniciaram em 2019 e 2020. O que nós assistimos na CPMI foi um verdadeiro circo. A investigação séria que está ocorrendo neste momento no Brasil, ela é conduzida pelo ministro André Mendonça no STF. E tem apurado com rigor, ainda não se concluiu essa investigação e ela é uma investigação, até o momento, muito séria, conduzida com serenidade, que inicia, como eu disse, lá em 2019, 2020. Então, não me parece que esse seja um grande trunfo. E aí, Bortoleto, eu queria só fazer um registro, né? Como se diz em Minas ou no interior de São Paulo, lá em Mirassol, as coisas no Brasil, na política, elas não são tão pão, queijo, né? Vamos lembrar que o presidente Bolsonaro ele foi eleito pelo PSL. O PSL, na sua nomenclatura, seria um partido de esquerda, mas o presidente Bolsonaro, obviamente, nunca foi de esquerda, né? E assim acontece agora com o Geraldo Alckmin, que segue sendo uma pessoa que se manifesta, se posiciona, mas à direita, do centro para a direita, e está no PSB. Vamos lembrar que lá em 2002, o vice do presidente Lula era do PL. Zé Alencar, mineiro de Minas, do PL. Ou seja, essas divisões, né, não são. O que me parece é que é fundamental que as ideias, né, que as chapas representem o máximo de ideias possíveis para dialogar com o sentimento e com as angústias do cidadão brasileiro, né, com os problemas reais. Eu espero que essa campanha seja uma campanha em que os temas que são de interesse público, saúde, segurança pública, corrupção, investimento, crescimento econômico, esses são os temas que devem nortear a disputa eleitoral. E não temas que só servem para dividir a sociedade brasileira, para estremecer as relações sociais, as relações familiares e no final do dia não resolve nenhum problema. Não resolve o problema do salário, não resolve o problema do acesso à saúde, não resolve o problema do acesso ao transporte público de qualidade. Infelizmente, da Constituição de 88 até o ano de 2018, nós tínhamos no Brasil uma prioridade por debates que eram acalorados, que eram quentes entre PT e PSDB, mas em torno de temas públicos. Depois, esse discurso foi radicalizado por uma parcela da sociedade e nós assistimos, lamentavelmente, temas que dividem a sociedade brasileira, mas não mudam e melhoram a realidade do povo.
Bortoleto, trazer as fraudes do INSS para o debate eleitoral pode render frutos à campanha de Flávio? Vamos lá, primeiro contextualizando meu amigo doutor Vitor Max. O PSL, quem lê o Estatuto do PSL vê nitidamente que o S nunca foi de esquerda e ali está bem documentado naquilo. Tanto é que o PSL se tornou depois União Brasil, que hoje é União Progressista. Então, quando o senhor fala especificamente do PL daquela época, você está falando do centro, você não está falando da esquerda, assim como quando hoje a gente fala do PSB, que tem a sua figura máxima hoje, o vice-presidente Geraldo Alckmin, no qual muito respeito, é sim um partido de esquerda. Sempre foi e sempre votou com a esquerda na Câmara dos Deputados. Sobre a questão dos frutos ou não, e de trazer isto para a campanha ou não, eu estou sendo pragmático aqui na minha análise. A minha análise ela não tem uma ideologia, embora eu tenha uma visão de mundo muitíssimo clara e consigo conceber, quando leio um plano de governo, se ele, independentemente do título que está lá escrito, se ele tem ideais de direita, de esquerda ou de centro, se são liberais ou se não são liberais. Isso é muito simples de se entender, entendendo a gênese de cada uma das coisas. O que nós estamos aqui sendo pragmáticos na análise é o seguinte: o brasileiro tem como um principal fator de preocupação a corrupção. Então vamos aos fatos. A fraude no INSS é a corrupção ou não é? É. Ela foi evidenciada em qual governo? Governo Lula. Ela tem, dentre as pessoas supostamente envolvidas, que bem lembrou aqui o doutor Vitor Max, estão sobre análise no STF. Quem? Um deles. Lulinha. Lulinha é quem? Filho do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dentre todas essas informações, não juntar Lé com Cré é impossível. Não ver que um assunto que é uma preocupação latente do brasileiro, como corrupção, e ter este assunto para poder trazer a campanha com o governo atual tão envolvido, direto ou indiretamente, com esse assunto, seria até ineficaz. Então vai trazer para a campanha, volto a dizer, ele já deixou claro, inclusive no discurso do vice-presidente hoje, e isso vai fazer parte da pauta de campanha sim, porque nesses três quesitos, o governo atual deixa muito a desejar e tem muito a explicar.